Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Você que está conosco deve estar lembrado que nós estamos reprisando que foi a nossa 13ª excursão, visitando a Terra Santa. E hoje você vai ter a oportunidade de ver mais uma vez imagens inesquecíveis. Portanto, se programe para a nossa 14ª edição em 2022, isto é, se estiver já produzido uma vacina com eficácia, se realmente o Ministério do Turismo estiver com suas portas abertas, com certeza, se Deus assim nos permitir, nós voltaremos e você pode nos acompanhar se você deseja realizar a viagem dos seus sonhos. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, queremos te bendizer, te exaltar, te glorificar, te bendizer, render-te ações de graças, porque o Senhor tem nos guardado até o presente momento, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem abençoado a nossa família e, ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a nós superarmos todas essas dificuldades, perdas de entes queridos, outras familiares que estão tendo algum membro da sua família infectado por essa doença. Conforta, fortalece os que estão enlutados e dá força para aqueles que estão enfermos, lutando para sobreviver diante dessa doença. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar com estas imagens do que foi a nossa 13ª excursão à Terra Santa. Olá, bem-vindos à cidade de Haifa, a terceira maior cidade de Israel. Haifa é conhecida por muitos motivos. Um deles é que ela é considerada um modelo de coexistência. Judeus, cristãos e muçulmanos vivem aqui juntos em uma extrema paz e harmonia. E também a cidade de Haifa, ela se encontra entre o mar e a montanha. A gente vai olhar ao nosso lado direito. Ao fundo a gente está vendo o mar Mediterrâneo, o mesmo mar que a gente viu antes. E à nossa esquerda a gente está vendo a cidade subindo a montanha. Essa montanha aqui, pessoal, alguém sabe que monte é? Esse aqui é o Monte Carmelo. Tudo isso aqui que sobe aqui do nosso lado esquerdo é o Monte Carmelo. E pois a cidade ela fica entre o Monte Carmelo até o mar Mediterrâneo. E no Monte Carmelo aconteceram várias passagens bíblicas. A gente vai ler, depois que a gente descer do carro, a gente vai ler algumas dessas passagens. E a gente também vai conhecer os jardins barrais, os jardins que sobem a montanha. Nós estamos agora no Monte Carmelo e apesar de a gente estar no lugar de outra religião, no lugar da religião Bahá'í, a gente não pode esquecer que esse local aqui também é conectado tanto com o judaísmo como com o cristianismo. Aqui no Monte Carmelo é onde viveu e atuou o profeta Elias, exatamente. Aqui ele atuou e aqui ele viveu. Ele se escondeu em cavernas aqui também. E a famosa batalha relatada entre Elias e os 450 profetas do Deus Baal se dá também aqui no Monte Carmelo. Não nesse trecho, mas sim na continuação dele. Mas por isso a gente sabe que é tão importante esse local. E além disso, Elias não é só mais qualquer profeta do Antigo Testamento, e sim, ele é um dos profetas mais importantes. A gente vê isso, lembra? A gente comentou há pouco tempo, a gente viu de longe o Monte Tabor. E a gente comenta que quando Jesus fez a sua transfiguração, ele vai chamar quem para estar junto com ele?
Elias e Moisés. De todas as pessoas, de toda a história do Antigo Testamento, todos os profetas, Jesus escolhe para estar com ele Elias e Moisés. Quer dizer, essas são as duas pessoas mais importantes ligadas a ele. E eles são, na realidade, também eles representam duas coisas opostas. Moisés, o que ele representa? Moisés, a lei. Ele é a palavra escrita de Deus. Moisés, ele vem trazer o povo e diz: é assim que vocês têm que viver, é nisso que vocês têm que acreditar. Eu trouxe para vocês os livros que vocês vão ler, e essa é a palavra escrita. E o que Elias é? Profeta. É profeta, é a palavra e a ação falada. O profeta não é quem pega os textos escritos, e sim é quem fala ao povo e quem mostra ao povo. Elias, quando... Exatamente, os dois aceitam Deus da sua maneira plena, mas Elias, ele não pega os livros, ele não pega os mandamentos e mostra para as pessoas: leiam, está escrito que só tem um Deus. Ele vê que as pessoas não estão crendo em um Deus, que mesmo o povo de Israel está se encaminhando a deuses pagãos. E o que ele faz? Ele mostra para as pessoas, ele fala e ele mostra aos olhos das pessoas que existe só um Deus. E por isso, um é a palavra escrita e um é a palavra em ação. E por isso, Jesus, ele chama os dois para estarem junto com ele, para ele se manifestar. Ele é tanto a escrita como a ação, como tudo. E por isso ele chama os dois, e por isso a importância do profeta Elias e a importância do Monte Carmelo. E aqui também nós vemos nesse contexto, quando você vai fazer um paralelo entre a ação de Deus e a ação do homem, todo ponto importante da palavra, o inimigo traz uma reversão da situação, querendo mudar o quadro. Você observa que o que aconteceu entre Elias e 450 profetas, hoje eles utilizam para ser templo da fé Bahá'í, para querer negar o Deus vivo e verdadeiro, aquele que era, que é e que há de vir, e trazer um processo de enganação. Por isso você não se deixe levar por qualquer colocação que você veja, você não se deixe levar pelo encantamento do que os olhos mostram, podem ver. Se você olhar todo o espaço aqui, todo o jardim, ele é belo, mas mais belo do que esse jardim é estar diante do Deus que pode sobre todas as coisas. Amém. Inclusive permitir que esse jardim seja feito para depois ser destruído, porque ele é quem é Senhor de todas as coisas. Acabamos de ouvir essa explanação que a nossa guia fez, bem como esta palavra da missionária Zelinha. Sempre quando eu chego aqui, eu gosto de fazer um ligeiro comentário, uma avaliação do período do profeta Elias, há milênios de anos atrás, com relação ao tempo presente. Nos dias de Elias, o Deus que era invocado pelos pagãos era Baal, que começa com a letra B. Em pleno século 21, vocês estão pensando que a coisa mudou? Continua, só que o nome do figurante é outro. Bahá'í começa com B. Ou seja, Satanás, que é o pai da mentira e continua enganando a humanidade, não perdeu o vínculo deste monte, mesmo ele tendo sido derrotado pelo profeta Elias, há milênios de anos atrás. 450 falsos profetas lutaram contra um homem de Deus chamado Elias. Esse monte é um lugar onde Satanás, ele sabe que é estratégico para a nação de Israel e para a humanidade. Enquanto nós viemos para cá, eu perguntei à nossa guia se havia alguns judeus que adotaram ou que ainda se tornaram, que se converteram ao bahaísmo. Ela disse que não, alguns têm liberdade, mas aqueles que creem na palavra de Deus jamais serão enganados. Infelizmente nós vemos com tristeza um lugar tão belo como esse. Aqui abaixo nós temos Haifa, que é uma cidade belíssima, cidade portuária, mas aqui está um trono que Bahá'í foi edificado, este lugar belíssimo. Então Satanás sempre procura usar a beleza da natureza para atrair as pessoas e elas continuarem sendo enganadas. Por isso, sempre quando chegamos aqui, comentamos, do outro lado desse monte
Monte Carmelo, Elias enfrentou 450 falsos profetas que, depois de terem sido desafiados pelo o desafio de Elias, foi erigido um altar e foi colocado sacrifício, e Elias disse: olha, vocês clamem ao Deus Baal e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que mandar fogo do céu para consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro e único que deve ser adorado, que deve ser buscado. E aí os profetas de Baal, os falsos profetas, clamaram pela manhã, se esquartejaram à tarde. Elias ironizou, disse: olha, vocês clamem mais alto, pode ser que o profeta Baal esteja dormindo ou atendendo a outros pedidos de outros adoradores. E clamaram e não houve resposta alguma, ao ponto de Elias dizer: agora eu vou mostrar a vocês que o Deus único e verdadeiro, que eu vou invocar, ele vai ouvir a minha oração e meu clamor. E o desafio foi este: na hora em que Elias orou, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E todos os 450 falsos profetas foram colocados do outro lado do Monte Carmelo e foram mortos. Hoje, Satanás continua enganando as pessoas. Não está havendo sacrifícios humanos aqui, mas o que há é invocação a um Deus que não tem vida, que não pode salvar, que não pode libertar, que não pode transformar. Somente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Jesus disse, conforme nós lemos no Evangelho de João 14, versos de 1 a 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Aqui nós vemos uma encenação que Satanás fez e continua enganando as pessoas, e as mentes cativas continuam sendo enganadas por um Deus chamado Bahá'í, uma religião comparada a Baal, tudo no B. Por isso, espero que você reflita nesta brevíssima reflexão, continue viajando conosco através destas imagens. O que nós temos para ver aqui é a cidade de Haifa, belíssima cidade, uma das cidades mais belas depois de Jerusalém, e eu espero que você se deleite com essas imagens que nós estamos mostrando aqui do porto de Haifa, e nós vamos subir o monte, vamos continuar a nossa excursão, peregrinando pela Terra Santa. Vai ter a passeata gay. Sim, tem passeata gay aqui em Haifa. Ela é no dia 30 desse mês. Eu li porque está escrito na placa, não lembrasse de cor. Mas a passeata gay é daqui um pouquinho, ou... É na próxima semana, e por isso encheram a cidade de bandeira gay em homenagem à passeata que vai ter. Por ser um país democrático... Sim, aqui como tem liberdade de religião, cada um pode exercer a religião que quiser, também as pessoas têm liberdade de não ser religiosas. Shalom.
próximo daqui tinha uma pequena cidade periférica chamada Nazaré. O centro, se você chegasse aqui há 2.000 anos atrás, o centro seria Caná da Galileia e Nazaré era um pequeno vilarejo próximo. E hoje em dia, o que aconteceu? Nazaré se transformou não muito mais do que Caná só, mas é a maior cidade da Galileia, Nazaré, hoje em dia. E a cidade de Caná permaneceu esse pequeno vilarejo, vocês podem ver hoje em dia. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא. João 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidar Jesus e os seus discípulos para as bodas. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus, eu não posso, mas eu estou muito emocionada. E faltando... Aqui no lugar que Jesus pisou, irmã. Continue a leitura. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada talha cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água estas talhas, encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e lhe disse, todo homem põe primeiro vinho bom. E quando? Sim. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali há muitos dias. Então, pessoal, a gente leu a história que acontece aqui em Caná. Jesus e os discípulos são convidados aqui para Caná da Galileia para um grande casamento, e no meio do casamento termina vinho. E aí, o que acontece? Se enchem talhas de vinho. Pessoal, não são jarros, são talhas. O que são talhas? Isso é uma talha, e essa não é qualquer talha, essa é uma das 6 talhas. Cada talha, ela cabe aproximadamente 100 litros. Jesus, ele vai fazer 600 litros de vinho aproximadamente. E uma das coisas bonitas que eu gosto de pensar aqui em Caná da Galileia com meus grupos é, Jesus, quando ele é pedido, ele não só atende ao pedido, como ele dá muito mais. Pessoal, vocês acham que realmente um casamento precisa de 600 litros de vinho? Não. Eu imagino que não. Eu imagino que talvez se tivesse feito 100 litros, 200 litros seria suficiente. Mas ainda não. Ele vai e ele faz 600 litros. Ele faz uma quantidade muito grande de vinho. E, pessoal, a qualidade do vinho que ele faz. Ele podia ter feito um vinho exatamente igual ao vinho que tinha no casamento. As pessoas nem iam se dar conta. O que ele faz? Ele não só faz vinho, como ele faz uma quantidade gigantesca de vinho, e como ele faz um vinho muito melhor do que tinha no casamento. Então o pedido foi nos dar um pouco de vinho, e ele vai dar uma grande quantidade do melhor vinho. E por isso não só atende o pedido, como ele dá muito mais do que aquelas pessoas pediram. E aqui a gente está vendo uma dessas 6 talhas, as outras 5 desapareceram, mas a gente está vendo essa talha das originais.
E agora, pessoal, esse aqui é um local normalmente de oração, por isso vocês vão ver também muitos papéis aqui jogados com pedidos. Aqui normalmente quando o pessoal ora nesse local, aqui é o local do casamento, então aqui se pede por casamento. Aqui é um local pedido, famoso para desencalhar. Quem tem uma filha, uma sobrinha, uma prima, um primo, alguém que vocês querem, aqui sempre pedir, o pessoal vem aqui pedir para desencalhar. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו. Todas as plantações são de oliveiras, mas a madeira da oliveira não é boa para construir coisas. As árvores altas que a gente está vendo, elas são eucaliptos, elas não são naturais daqui. Quer dizer, praticamente não tem madeira. Então, tudo nos tempos bíblicos, quando se constrói, vai ser construído de pedra. Tu não tem madeira para fazer talhas de madeira. Tu não tem madeira para construir coisas. Por isso, tudo é de pedra, porque pedra é o material que tem abundância aqui. Não tem barro para fazer tijolo, não tem madeira suficiente, e por isso tudo é feito de pedra. Por isso também, muitas vezes a gente tem a tendência de olhar a Bíblia com os nossos olhos e ver com o que a gente está acostumado. Estou acostumado com maçãs, eu acho que é uma maçã. Não. A Bíblia se passou em outras condições. E também por isso, a gruta, por exemplo, onde Jesus nasceu, quando a gente vê as representações, por mais que a gente não costume fazer em casa, mas a gente vê as representações, a gente vê a manjedoura, a gente vê o estábulo, o local onde Jesus nasceu, como se fosse uma casinha de madeira, certo? Vocês sabem do que eu estou falando? Presépio. O presépio. Quando a gente vê apresentações do presépio, a gente sempre vê um presépio de madeira. Você usa uma casinha de madeira como o estábulo que a gente conhece no Brasil, mas não. Por exemplo, o presépio onde Jesus nasceu era uma gruta de pedra. O sepulcro de Jesus de pedra e também as talhas de pedra. Nós vamos visitar onde era o sepulcro de Jesus. Nós vamos visitar onde é o sepulcro de Jesus? Sim, sem dúvida nenhuma. Com a ajuda de Deus. Certo, eu quero visitar também. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שלא אחד בלבד עמד
מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין את אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. Louvo a Deus porque você que está conosco viajou também, nos acompanhou, nos assistiu e com certeza você deseja realizar a viagem dos seus sonhos? Então programe-se para 2022. Que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até o próximo programa, se Deus quiser.